Bom dia pessoal, aqui é o Rafael Iente do Educar Imóveis e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os 4 estágios para se tornar competente em qualquer coisa. Então, existem basicamente 4 estágios que a gente precisa passar para se tornar competente. E a gente pode usar esses 4 estágios para se tornar competente em investir em imóvel, a gente pode se tornar competente em dirigir um carro, a gente pode se tornar competente em fazer boas vendas, se você for um vendedor, por exemplo. Bom, mas quais são então esses 4 estágios para se tornar competente em alguma coisa? O primeiro estágio é o incompetente inconsciente. É aquele estágio que a gente não sabe que não sabe. É aquele estágio que a gente ainda não descobriu todas as etapas que devem ser feitas para ser competente em alguma coisa. Vamos pegar o exemplo de aprender a dirigir um carro, que muitas pessoas já aprenderam e sabem quais foram as etapas que eles tiveram que passar. E se a gente pegar essa competência de dirigir um carro, quando a gente não sabe dirigir um carro ainda, a gente não está tão ciente de todos os detalhes que é dirigir um carro. E quando a gente começa a aprender, a gente vai ver que para dirigir um carro, a gente precisa saber, por exemplo, que tem que apertar a embreagem, colocar a marcha, apertar no acelerador com o pé direito, ir acelerando e ao mesmo tempo ir tirando o pé da embreagem. E ao mesmo tempo, enquanto tu faz essas coisas com o pé, tu precisa olhar para frente, tu precisa olhar nos retrovisores e ver que se tem carro atrás ou não. Tu precisa estar consciente de muitas coisas ao mesmo tempo. Então, é super no início. Então, a primeira etapa, primeira fase, foi a do incompetente inconsciente. A segunda etapa, então, é a etapa que a gente descobre que a gente sabe que não sabe. É o incompetente consciente. Então, nessa etapa, a gente descobre tudo que a gente não sabe. E a gente começa a treinar, e treinar, e treinar. Depois de um tempo, a gente consegue fazer aquilo. Mas para a gente fazer aquilo, a gente precisa estar muito consciente, a gente precisa estar muito concentrado em fazer aquilo. E essa é a terceira etapa, onde a gente é competente, mas é uma competência totalmente consciente. A gente é competente, consciente. Bom, depois de repetir esse processo, depois de treinar cada uma das etapas, primeiro com o pé no acelerador, outro pé na embreagem, botar a primeira marcha, colocar a segunda marcha, colocar a terceira marcha, andar, parar, fazer todas essas etapas, no caso do dirigir um carro. Depois de fazer essas etapas muitas vezes, a gente começa a trazer todo esse conhecimento para o inconsciente. E daí, quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo. Então, depois que a gente traz todo o conhecimento, todo o aprendizado para o inconsciente, a gente pode, por exemplo, dirigir o carro, fazer todas as etapas que inicialmente era super difícil e ainda conversar com outras pessoas, e ainda ouvir música, e ainda mexer no celular ao mesmo tempo. Não que isso seja bom, totalmente incorreto mexer no celular enquanto dirige, mas a ideia que eu estou querendo trazer é que uma vez que a gente consegue trazer essa nova habilidade para o inconsciente, a gente pode fazer outras coisas com o nosso consciente. Então, a quarta etapa é o competente inconsciente. É quando a gente já faz sem precisar ter muitos gastos de energia. E isso é natural que o nosso corpo faça aos poucos. Então, quando a gente começa a jogar futebol, por exemplo, a gente não sabe chutar a bola direito, a gente não sabe correr direito. Mas depois de um tempo a gente faz aquilo tantas vezes que a gente começa a fazer aquilo de forma inconsciente. Esse mesmo processo que eu expliquei para dirigir um carro, a gente pode usar para jogar futebol, a gente pode usar para fazer vendas, se você for um vendedor, a gente pode usar também para fazer bons investimentos em imóveis. Quando você começa a investir em imóvel, você não sabe todo o processo que tu vai ter que fazer para fazer bom investimento. Você não sabe que você precisa primeiro escolher uma região na sua cidade para investir e depois começar a investir e começar a procurar
oportunidades para investir nela. E você não sabe o que olhar e o que procurar nas oportunidades. Você não sabe se essa é uma boa oportunidade ou não. Depois de um tempo, você vai começar a aprender que algumas coisas são mais importantes do que outras. Alguns fatores são mais importantes do que outros. Então você passa da etapa 1, de não saber nada, para a etapa 2, de saber que você ainda não sabe. E daí começar a procurar formas de se tornar competente nisso, por mais que isso seja totalmente consciente e isso gere bastante energia no começo, que isso requeira de você bastante energia e bastante foco no início, para procurar as oportunidades e para verificar se elas são boas ou não. Depois de um tempo, se você fizer isso de forma repetida, é bem provável que você fique bom nisso e que você consiga trazer todo esse conhecimento, toda essa expertise para o seu inconsciente. E quando você fizer isso, aí sim, você vai conseguir descobrir oportunidades que a grande maioria das pessoas não consegue descobrir. Você vai começar a negociar melhor o preço dos imóveis. Você vai começar a ter mais assertividade nos seus investimentos. Então, pessoal, essa é a ideia do vídeo de hoje, que existem 4 estágios para a gente se tornar competente em qualquer assunto. E que se você seguir esses 4 estágios, se aceitar passar por eles, porque no início é difícil aceitar que a gente não sabe tudo. E quanto mais a gente aprende, no começo, mais a gente vê que a gente não sabe nada. Depois de um tempo, se você continuar dando os passos para fazer aquilo acontecer, você vai ver que você vai ficando bom nisso. E quanto mais você fica bom, mais te dá a emoção de continuar seguindo e fazendo isso acontecer. Então, existem 4 estágios, você precisa passar pelos 4 e aceite a vulnerabilidade inicial de começar alguma coisa que você não conhece ainda e faça bons investimentos, aprenda a dirigir, aprenda a jogar futebol, aprenda coisas novas. A ideia do vídeo de hoje é essa. Se gostou do vídeo, deixa aqui embaixo um comentário, assina o nosso canal do YouTube e a gente se vê na próxima. Até mais!